Nessa aula eu vou falar sobre as branches, os pull requests e os tipos de merge. Primeiramente, se vocês perceberem aqui, eu fiz algumas alterações no nosso repositório aqui para exemplificar essa aula aqui. E primeiramente, o que são as branches? As branches são basicamente uma linha de histórico de commits que eu faço no meu repositório. Por exemplo, a branch main ela é nossa branch default e ela guarda a linha principal de commits do nosso repositório, né? No caso tem 11 commits, esse histórico aqui é a minha branch main, né? Daí agora, como eu crio outra branch? Primeiramente, para criar outra branch pelo GitHub, eu venho aqui, clico aqui, daqui eu coloco o nome da minha branch que eu quero criar. Vou colocar o nome dela de teste. Daí já aparece aqui, ó, create test from main. Ou seja, ele vai criar uma outra branch com o mesmo histórico de commits da minha branch main. E ela vai ser literalmente idêntica a essa branch aqui, vai ter o mesmo conteúdo, porque tipo, ela vai guardar o histórico e tudo os arquivos que a gente fez aqui. No caso lá, eu estou na branch recarregando a página aqui, né? Daí aparece aqui a minha branch teste aqui. E ela lá, você vê, ela tem 11 commits e ela está up to date com a main, ou seja, ela está literalmente idêntica à main, correto? Daí agora, como eu acesso a essa branch que eu criei aqui no GitHub, no meu VS Code para fazer edições nela e tudo mais? Eu venho aqui no meu VS Code, aqui na esquerda embaixo fica a branch que eu tô. No caso, eu estou na main atualmente. Depois eu trocar a minha branch, eu clico aqui. Daqui aparecem as branches que eu tenho disponíveis. E no caso aqui eu tenho uma branch local, que é a minha main, e tem a branch remota, que é a main que está aqui, né? Se elas estivessem diferentes, daí eu poderia, tipo assim, obter ela aqui, né? Daí, no caso, elas são iguais. Daí aqui tem a minha branch teste aqui. Se eu clicar aqui, eu vou obter ela aqui no meu repositório localmente. Olha lá, eu cliquei ali, ele criou uma nova branch chamada teste, ó. Olha lá, essa branch que é local, olha lá. Esses ícones aqui identificam branches locais. E essas nuvens identificam branches remotas, no meu repositório remoto, certo? E agora eu vou fazer alguns commits aqui. Feitos os commits, eu agora vou voltar lá no meu GitHub, vou recarregar a página. Se vocês perceberem, agora eu tenho 14 commits, né? Que nessa branch que eu tô, né? Porque ó, se eu voltar para main, ela ainda vai continuar tendo 11. Ou seja, os commits que eu faço na branch não afetam as outras branches, só afeta aquela branch que eu estou trabalhando. Então eu posso trabalhar de forma paralela com múltiplas branches. Se eu vier aqui agora, aqui onde está escrito aqui, ó, duas branches, eu consigo ver aqui as diferenças. Ó, daqui ele sempre faz uma comparação com a minha branch padrão, que é a default, né? Daqui ele está dizendo que a minha branch teste, ela está 3 commits à frente da main, né? Se eu tivesse feito um commit na main, ele ia falar que ela ia estar com algum commit atrás, né? No caso, só que no caso, como ela foi criada a partir da main, ela tem os mesmos commits que a main e ela tem commits até a mais que a main, então ele vai falar que só tem 3 commits a mais, né? Certo? Daqui eu posso deletar a branch remotamente, né? A branch remota, mas ainda assim a minha branch local vai continuar aqui, né? E eu também posso renomear a minha branch remota aqui, né? Aqui eu criei uma branch a partir da main, correto? Mas agora, e se eu quiser criar outra branch a partir dessa branch aqui que eu tô agora, né? Que é a branch teste. Daí, no caso, se eu tivesse na main aqui, né? Ó, por exemplo, eu vou cair nessa eu tô nessa tela aqui quando eu entro no meu repositório, por exemplo. Daí eu quero criar uma branch que seja a partir da outra branch que eu trabalhei ali, né? Eu deletei aqueles arquivos lá e eu quero fazer outras edições, mas em uma branch separada daquela, que tem as mesmas alterações que aquela lá, que seja separado. Daí como é que eu faço para obter uma branch daquela, né? Porque se eu criar outra aqui, olha lá, ele vai criar a partir da main. Depois eu criar uma branch a partir da branch teste, eu tenho que vir aqui, clicar aqui, para trocar para branch. Daí eu clico aqui, daí a branch que, tipo assim, o nome que eu colocar aqui vai ser uma branch a partir da branch teste, ó. Olha lá, daí ele vai criar uma branch a partir da branch teste. Mas e agora?
Como que eu faço para criar uma branch no VS Code? Para eu criar uma branch no VS Code, eu só venho aqui no VS Code. Eu estou aqui na minha branch test. Eu quero criar uma branch a partir da main. Como eu faço para criar uma branch a partir da main? Eu tanto posso vir por aqui, clicar aqui e escolher uma dessas duas opções aqui. Se eu escolher a de cima, eu vou criar uma ramificação a partir da branch que eu tô, ou seja, eu vou criar uma branch a partir da main. E se eu clicar na de baixo, ele vai pedir para eu escolher qual branch que eu quero criar. Lá, se eu quero criar a partir da branch test, da branch main, das remotas ou a partir do head, que o head é o último commit que eu fiz. Daí, no caso, eu quero criar uma branch a partir da main, então eu posso vir também aqui, ó, e clicar nesses 3 pontinhos, branch, e lá, e tem as duas opções que tinha aparecido ali anteriormente. Daí, no caso, eu vou criar uma ramificação, eu vou fazer teste VS Code. Lá, daí aqui ele vai falar para eu publicar a branch, porque a branch ela é só localmente, ó. Lá eu tenho 3 branches locais e 2 remotas. E para eu botar lá para eu colocar no GitHub, eu tenho que clicar em publicar branch. Publicada a branch, eu vou voltar lá no GitHub, recarregar a página. Pronto, agora eu tenho 3 branches. Se você notar, a branch que eu acabei de criar, ela é igual a main. Olha lá, ela tem nenhuma diferença com a main. E se eu for aqui também na branch aqui dentro do GitHub, o conteúdo dela é o mesmo que a main e o histórico de commits dela é idêntico ao da main. E agora, se eu quiser criar uma branch a partir da branch test, eu posso vir aqui na branch test, criar e clicar aqui criar ramificação, ou eu posso estar na main, criar uma ramificação de teste, daí eu escolhi um nome para minha branch. Lá, criei uma branch chamada teste2. Então, no caso, ó, se você perceber, ela tá idêntica à branch test, que ela tem os 3 arquivos excluídos. E a hora que eu publicar, você vai ver que ela vai ter os mesmos históricos de commit. Ela não vai ter tipo só os itens excluídos. Ela vai ter o histórico de commit também, ó. Eu publiquei, daí agora aqui ainda não atualizei a página. Atualizando a página. Eu tenho a minha branch teste2 com os mesmos commits que a minha branch teste normal. Então agora eu vou voltar aqui, vou deletar todas essas branches que eu criei. Clicando aqui na lixeirinha, eu deleto as minhas branches. Nesse lapisinho eu posso editar o nome da branch caso eu queira. E agora voltando aqui no VS Code, eu tenho essas branches locais aqui. E ele ainda está aparecendo ali para mim a branch remota. Embora eu tenha excluído a branch lá no GitHub, ele ainda está me aparecendo a branch remota. Como eu faço para excluir essas branches locais aqui para desaparecer essas remotas aqui? Para eu fazer isso, eu venho aqui no controle de código fonte, 3 pontinhos, branch, excluir ramificação. Daí eu clico aqui nas branches que eu quero excluir. Excluir todas as branches locais. Mas no caso, se eu clicar aqui, ele ainda está aparecendo nas minhas branches remotas. Para eu sincronizar com o meu repositório remoto e fazer sumir essas branches remotas que ele está aparecendo aqui, eu venho aqui nos 3 pontinhos, efetuar pull e enviar por push, buscar remover. O buscar remover, ele faz algo parecido com o fetch. No caso, ele é uma derivação do fetch. Vou até mostrar a saída do Git aqui para mostrar. No caso, o buscar remover, ele vai executar o git fetch prune. O fetch, o que é o fetch? O fetch ele é uma forma de ele comparar o seu repositório que está na sua máquina com o seu repositório remoto lá no GitHub. Ele vai comparar os dois e verificar se existe alguma diferença. Se existir, ele vai falar que você tem que fazer um pull ou um push. No caso, quando eu vou fazer esse buscar remover, ele vai remover aquelas branches que eu deletei lá no GitHub e verificar outras diferenças lá e fazer os ajustes para mim. Eu vou clicar aqui. Lá, se você ver lá, ele executou o comando lá git fetch prune, que eu falei. Lá ele removeu aquelas branches que eu deletei lá no GitHub.
Se eu clicar aqui, já não aparece mais aquelas branches remotas que estavam me aparecendo ali. Mas e se agora eu quiser criar uma branch a partir de... Ao invés de a partir de uma branch que já existe, eu quero criar uma branch a partir de um commit antigo que eu fiz, por exemplo. Como que eu faço isso? Para eu fazer isso, eu vou precisar do hash do commit que eu tenho, né? No caso, eu posso vir aqui no meu histórico de commits, procurar o commit que eu fiz, né? O commit antigo que eu fiz. Por exemplo, eu quero criar uma branch que, tipo, eu vou fazer algumas alterações a partir desse criado do readme aqui, né? Por exemplo, eu quero continuar o meu repositório, ou, tipo assim, criar uma branch a partir dessa parte aqui que estava no meu repositório. Daí eu venho aqui, copio o código hash dele. Daí eu venho aqui no meu VS Code, dou Ctrl A para abrir o terminal e vou executar o seguinte comando: git checkout. E eu colo o código hash do commit. Dou enter. Lá, dele, ó, se você ver, ele mudou aqui. No caso, deixa eu mostrar aqui. Ó, ele voltou no tempo. Ele voltou no tempo no commit que eu tava. Daí no caso, aqui você vê aqui, ele já não aparece que eu tô numa branch, ele tá falando que eu tô num commit. Ele fala tipo assim, se eu quiser, e essa mensagem aqui que ele fala é tipo assim, se eu quiser salvar as alterações que eu fizer agora, tipo assim, se eu fizer um commit, esse commit não vai estar numa branch. Ele tá, tipo assim, continuando nessa parte aqui. Se eu voltar pra minha main, nenhum desses commits que eu fizer agora aqui vai estar sendo salvo. Ou seja, ele tá falando aqui pra eu dar git switch c e o nome da branch. Ou seja, eu quero criar uma branch a partir desse commit aqui. Daí no caso eu vou fazer que nem ele pediu ali, git switch traço c e o nome da branch. Daí eu vou criar uma branch mini curso. Criei uma branch chamada mini curso. Olha lá, agora ele já apareceu aqui que eu estou numa branch. Eu posso publicar essa branch. Publicar da branch, a gente consegue voltar lá e ver lá no GitHub, ó. Olha lá, agora eu tenho duas branches. Se eu clicar nessa branch, ele vai falar que essa branch está 3 commits atrás, né? Porque eu voltei num commit e publiquei ela, né? E se eu vim aqui no código e trocar aqui, vai perceber que ela está com o conteúdo antigo lá que tinha na aula passada. Estando aqui no meu VS Code, eu vou criar uma nova branch chamada dev. Criada a branch, vou publicar ela. E agora eu vou fazer alguns commits. Feito alguns commits aqui na minha branch dev, eu fiz algumas alterações no nosso template de teste aqui que a gente está usando. Daí agora suponha que agora eu queira fazer um merge da minha branch dev com a minha branch main. Eu quero juntar as duas. Como eu faço isso? Daí no caso, eu posso fazer um pull request para fazer isso, né? Daí que é uma requisição de mesclagem das duas branches, né? No caso, se eu vim aqui, ele vai até falar para eu já fazer um pull request aqui, né? Que eu fiz um push recentemente, daí já para eu fazer um pull request das branches, né? Mas no caso, eu posso vir aqui também. Vem aqui, new pull request. Daqui ele tá mostrando aqui que ele vai mesclar a main na main, né? Só que daí no caso nem tem como, né? Porque a main é igual a main, não tem diferença. Daí, no caso eu venho aqui e troco aqui pra dev. Né? Ah lá, daí agora já mudou aqui, ele já tá mostrando outras coisas aqui, né? Que daí eu vou jogar a dev na main, né? Se eu tivesse mais branch, eu podia escolher a outra branch aqui, né? Daí no caso eu poderia, tipo assim, se eu quiser jogar a dev em outra branch, eu poderia também, né? Se eu criasse tivesse outras branches aqui também daria. Daí aqui ele mostra os commits da minha branch dev, né? Que daí no caso é esses três aqui, que tem de diferença, né? Que tipo, existem 3 commits de diferença entre a dev e a main, né? Que daí a dev ela tem 3 commits a mais, né? Que são esses aqui. Certo? Olha lá, daí aqui mostra os commits. E aqui eu clico aqui para criar o pull request. Lá, daí aqui ele aparece que nem a ISO lá, daí tem um título, tem umas coisas aqui. Só que aqui, diferente da ISO, olha lá, ele tem labels, as labels são as mesmas que a da ISO. O milestone também é o mesmo que o da ISO. E no caso aqui, tem reviewers. O que é reviewers? Reviewers são pessoas para revisar essas alterações que você fez aqui, né, no caso, e aprovar elas. Tipo assim, fala assim, não, ó, essa alteração que você fez não é legal, ou alguma coisa assim, né? Tipo, em repositórios públicos é mais necessário revisores, ou tipo assim,
Que nem você tá trabalhando numa empresa, daí tipo você faz um código lá, daí o seu superior vai revisar o código que você fez pra ver se tá tudo ok, tá ligado? Daí no caso ele tipo seria o reviewer, né, no caso aqui, né? Daí aqui não aparece nem aparece pra eu atribuir a mim mesmo, né? Mas enfim. Criado por request, daí aqui ele vai aparecer aqui que tá able to merge, né? Que tipo assim, que essa branch não tem conflitos com a base branch, né? Com a branch que eu tô querendo mesclar. Então, no caso ele aparece isso porque tem uma chance, certas ocasiões que acontecem alguns problemas. Mais pra frente eu vou mostrar quais ocasiões são essas, né? No caso, se eu clicar aqui, ele já vai fazer o merge, né? Só que daí, se eu clicar nessa setinha para baixo aqui, ele vai mostrar três tipos de merge, né? Vou mostrar cada um deles aqui, né? Daí, no caso, eu vou fazer primeiro um merge com o merge commit, né? Eu vou clicar aqui em merge, confirm. Esse aqui vai ser o nome do commit, né? Lá dele fez um merge. Tipo, aquele ali também é o nome do commit que tinha aparecido ali, né? Daí que ele fala para eu deletar a branch, só que eu não vou deletar, porque eu vou mostrar os outros tipos ali de novo. Voltar aqui, ó. Se eu vim na minha main, agora tem 15 commits, ó. E ela tem todos, ó. O merge commit é o seguinte, ele vai pegar todos os commits que tinha na minha outra branch e adicionar aqui também, ó. Se você ver, ó, lá, depois do adicionado template, não tinha alterado o título, nem esses três aqui. E ele adicionou esse último commit aqui também, que é o commit de merge, né? No caso, ele vai adicionar os três commits aqui da minha branch e mais o commit de merge, né? Esse é o merge commit, né? Ele é bom que daí salva o histórico, né? Porque daí, tipo assim, todos os commits que eu fiz lá vai aparecer individualmente aqui na minha branch que eu mesclei aqui, né? Só que daí agora eu vou voltar aqui no meu VS Code, vim aqui na minha main, daí eu vou... E como minha main tá, tipo assim, tá desatualizada com o meu GitHub, né? Ó, você percebe aqui que ele tá querendo fazer pull de 4 commits. No caso, esses 4 commits são esses 4 aqui que eu acabei de fazer o pull request aqui. No caso, eu vou fazer aqui um git push force. Olha lá, eu fiz um push forçado. Daí ele vai sobrescrever esses 4 aqui que eu acabei de fazer. Olha lá, se eu vim aqui, ó, ele voltou no tempo, basicamente, né? Porque aqui na minha branch local estava desatualizado e eu forcei fazer um push aqui, né? Dele meio que eu forcei desatualizar, né? E agora eu posso fazer um pull request de novo, né? Eu vim aqui, criar um novo pull request, comparar com a dev, lá. A dev agora está diferente de novo, né? Porque eu desatualizei. Vou criar outro pull request. Aqui, que eu poderia mudar o nome, né? No caso eu vou deixar. Criei o pull request. Lá dele não tem conflito. Daí agora eu vou clicar Squash and Merge. Squash and Merge ele vai... Esses três commits aqui vão virar tudo um commit só, né? Aqui vocês veem que ele tá separado, né? Ele tipo assim, lá, e inclusive lá na branch dev, ele tá separado, ele mostra tipo assim individualmente. E no caso, a hora que eu fizer aqui, vocês vão ver, ele vai juntar tudo em um. Ó, confirm Squash and Merge. Lá, deu merge. Eu venho aqui na minha branch, ó, tá vendo que agora, ó, agora era 11 commits, agora tem só 12, né? Daí se eu vim aqui, ó, lá tem um commit só a mais, né? Daí, ó, tem adicional template e esse o único commit aqui, ó. Se eu vim nesse commit, você vai ver que ele fez todas as alterações que tinha de diferença, né? Esses três commits aqui, ele colocou como um commit só, que é o próprio commit de merge aqui, né? Daí, no caso, os três commits que tinha na minha branch dev, mostra tudo junto, né? Daí, tipo assim, ele meio que compacta os três e mostra como um único commit aqui na minha branch principal que eu dei merge. No caso, eu vou fazer de novo push force para voltar e mostrar agora o merge do tipo rebase, né? Eu vou vir aqui, pull request, criar outro pull request, vim aqui no dev, criar pull request, create. E agora eu vou fazer um rebase. Olha lá. Para confirm rebase. Pronto. Eu vou vir aqui. Agora você vai ver que tem 14 commits, né?
Agora você percebe que tem uma diferença. O Rebase, ele é muito parecido com o commit, né? Só que o merge commit, ele tipo adiciona os três e coloca o merge commit, certo? Tipo, informando que tipo assim, os commits que ele fez ali foi a partir de outra branch. Aqui no caso, ele comita como se tipo nunca tivesse tido um merge nessa branch aqui, né? Você vai ver que tipo assim, foi como se eu tivesse comitado diretamente na main aqui, né? Ó, ele nem aparece aquele merge commit lá, foi como se eu tivesse comitado aqui na main mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, o Rebase ele tipo assim meio que reconstrói ele meio que reconstrói a branch colocando aqueles commits que tá tipo assim novos ali que tinha, né? Suponha agora que eu queira editar o meu histórico de commits. Por exemplo, eu quero renomear esses commits iniciais e jogar esse readme aqui no começo e mudar a ordem desses commits aqui ou até mesmo removê-los, né? Para eu fazer isso, essa é uma funcionalidade do Rebase. Lembra que eu falei que o Rebase ele tipo meio que reconstrói o histórico de commits, né? Então, tipo, aqui nem aqui, ele adicionou esses três commits sem aparecer como se eu tivesse feito um merge aqui, né? Ele como se eu tivesse realmente comitado aqui. Ele pegou o commit e reconstruiu essa linha do tempo aqui, colocando eles aqui, né? Então agora eu vou mostrar como você consegue editar sua linha do tempo sua linha do tempo de commits com o Rebase, né? Para isso eu vou precisar do código hash do commit, né? Que eu posso obter por aqui, né? Ou vou vir aqui na minha branch local, né? Porque eu vou fazer o Rebase localmente. De caso minha branch não tenha sincronizado com o meu repositório remoto, eu clico nesse aqui de sincronizar. Ó, eu estou na main, eu quero editar a main, né? Lembrando que eu quero editar a main. Daqui eu estou na main. Eu sincronizo ela. Tá no sincronizada, beleza. Eu vou dar Ctrl aspas aqui para abrir o meu terminal. Eu vou dar o comando git log --pret igual online para ver o meu histórico de commits aqui localmente. Olha lá, ele mostra todos os commits que eu tenho. Daí eu quero editar todos os commits a partir desse commit aqui. Por exemplo, daí eu copio o código hash dele, né? Tanto que, ó, o código hash que está aqui, ó, como as branches são iguais, essa branch que eu estou localmente é igual a branch que está no meu remoto, ó, o código hash é o mesmo, né? Tem que ser o mesmo, né? Ó, é o mesmo que aqui, ó. Eu podia copiar aqui também, tá? No caso, copiar aqui é mais certo, porque, tipo, como eu vou fazer o rebase dessa branch localmente, né? Desses são só esses commits locais que são, tipo assim, permitido de eu, por exemplo, selecionar eles, né? Daí eu vou dar o seguinte comando aqui agora, ó, git rebase -i e eu colo o código hash do commit que eu quero editar a partir dele. Eu vou colar o código do commit desse aqui. Devo editar todos os commits pra frente dele, né? Tipo assim, depois dele, né? No caso. Eu dou Enter. Ó. Percebe que ele abriu esse editor aqui, parecido com o git edit message do commit -amend lá, né? Aqui, ó, ele tem até umas informações aqui que ele aparece para você, ó. Que o pick, que é esse comando aqui que ele está usando, ele vai usar o commit. O reword ele vai usar o commit, mas vai te permitir editar a mensagem, que assim, o nome do commit, assim. Daí o edit commit, ele vai permitir você editar o commit. Tipo assim, por exemplo, essa alteração aqui do create readme lá, que eu adicionei o readme. Eu posso, tipo assim, editar essa alteração, tipo assim, não ter adicionado o readme e ter adicionado outra coisa, por exemplo, né? Daí eu consigo editar as alterações que eu faço dentro do commit também, ó. Eu posso fazer um squash, que eu junto os commits em um só, por exemplo. Daí eu posso fazer várias outras alterações aqui que ele mostra aqui, né? Daí no caso, eu vou querer apagar esses commits que estão aqui atrás, né? Eu vou usar o drop. Tá aqui, ó, o drop, quer ver? Ó, aqui, ó, drop, remove commit. O drop ele vai remover o commit, vai apagar o commit. E percebe que a ordem tá aqui, tá, tipo assim, parece que tá invertida, né? Ó, tipo, ó, esse teste.html tá aqui, mas aqui é o criado A.C. E outra coisa, embora o nome seja igual a esse aqui, não é o mesmo commit. Você olha pelo código hash dele aqui, ó. Esse é o commit que tem esse código aqui, ó, 4476A2C.
Aqui esse é o commit 107b25, ó. Você perceber, ó, esse criado teste.html aqui é na verdade esse commit aqui, ó, porque ele tem o mesmo código que está aqui, ó. Então, na verdade, não confunda com esse aqui, embora o nome seja igual. Daí aqui, ó, ele tá na ordem meio que invertida, né? Mas na verdade não, né? Porque esse código aqui, ele vai executar de cima para baixo. Ou seja, tipo, eu posso alterar a ordem dos commits. Por exemplo, se eu quiser que o criado a.c seja antes do teste.java, eu consigo, ó. Tanto que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou alterar esse aqui e vou colocar aqui, eu criei o readme lá no começo. Eu criei o readme lá no começo do repositório, ó. Eu consegui alterar a ordem deles aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou salvar esse arquivo, vou fazer só essas alterações por agora. Vou fechar. Ele executa o rebase, olha lá, ele fez o rebase. Ó, se você ver, agora ele tá aparecendo uma coisa aqui, ó, que eu tenho que sincronizar. Ele fez o fetch, né? Olha lá, deu fetch e me avisou que eu tenho que fazer 13 push e 13 commits, né? Porque basicamente eu alterei, dos 14 commits que a gente tem aqui, eu alterei 13, né? Que é basicamente todos acima do teste.html, né? Só que como eu quero alterar aqui no meu repositório remoto, eu vou fazer o push force, né? Porque eu quero sobrescrever, eu quero, tipo assim, usar essa branch que eu tenho aqui local no meu remoto, né? Eu vou mostrar que ela tá diferente mesmo aqui do que tá aqui, ó. Que eu vou dar o log de novo. Ó, se você ver, ó, tem aqui, ó. Olha, se você ver aqui, ó, o create readme tá depois do teste.html, ó, tá diferente do que tá aqui, ó. Lá, e depois o teste.java vem depois do readme e o a.c vem depois do teste.java, ó, tá toda invertida a ordem que tá aqui, ó. Daí para eu mandar forçar no meu remoto aqui, eu vou dar git push force. Forcei o push. Agora eu vou atualizar minha página aqui. Se você ver, ó, olha lá, ele alterou a ordem, ó, vem o criado teste.html, depois o readme, depois o teste.java e o a.c. Eu alterei a ordem do meu histórico de commits aqui. Cuidado que às vezes quando você alterar a ordem aqui, ele pode dar um problema de merge também. Daí agora eu vou fazer a alteração que eu havia falado lá do rebase lá. Eu vou dar git log patch online de novo. Ó, daí tá alterado a ordem aqui porque eu acabei de alterar. Vou dar git rebase e eu vou remover esses commits antigos aqui e vou renomear os mais novos, né? Eu vou pegar o commit que eu quero alterar a partir dele, que é o primeiro. Eu dou enter. Ele apareceu aqui, né? No caso, eu vou dar drop nesses aqui, que o drop, ele... Aqui, ó, eu tô usando a abreviação, né? A abreviação também funciona, ó. A abreviação do drop é D, ó. Lá, o drop, ele vai remover o commit. Ele vai, tipo, excluir o commit do meu histórico. Vou dar drop aqui também. Também. Esse aqui também. E desse aqui também. Daí aqui vou dar reword desses aqui, vou renomear eles. E é isso. Eu vou fechar o arquivo aqui. Daí agora ele tá, ó, ele começou a fazer o rebase, ó, e agora ele apareceu o commit edit message, porque eu tô querendo renomear esse, ó, foi se não me engano, ó, desses commits aqui, ó, foi a partir, ó, eu dei drop nesse commit aqui e nesse aqui eu dei reword, né? Daqui, ó, ele tá me aparecendo para eu fazer o reword, né? No caso, eu vou colocar fit e vou fechar. Ó, ele apareceu para fazer o outro, eu vou escrever fit e vou fechar também. Só para alterar a mensagem do commit. Vou colocar esse aqui também, ó. Daqui ele apareceu um conflito por causa que tinha um arquivo teste.html antigo lá do primeiro commit e tem o teste de agora, só que não existe um commit que faz a conexão entre os dois, né? No caso ele está pedindo para eu fazer uma forma de, tipo assim, fazer sentido, né? Daí aqui, ó, ele está falando que é para eu
resolver esse problema de merge aqui, ó, né? Você vê que ele já aparece, aqui no VS Code aparece uma interface mais bonitinha aqui desse problema de merge aqui, né? Mas no caso, ó, que nem, ó, no caso o problema, para explicar melhor o problema, ó, eu vou vir aqui nesse commit, ó, eu criei esse teste.html aqui, né? Daí aqui, ó, eu removi, eu tô deletando esse commit aqui, ó, que eu deleto ele, né? No caso que eu tenho o teste.html aqui, ó, eu deletei o arquivo, né? Eu deletei o arquivo com todas essas informações aqui. Só que daí no caso, tipo assim, aqui, eu não deletei o arquivo, né? Porque eu removi o commit que eu deletava o arquivo. De agora tem eu tô criando outro teste HTML com todas essas informações aqui, né? De como que, tipo, eu tenho um teste HTML daqui e ele chegou aqui sem ter um commit que, tipo assim, passa daqui pra cá, né? Daí no caso aqui, ele tá me pedindo pra eu ou aceitar a alteração de entrada ou a alteração atual. A alteração atual é a que tá agora aqui no head e a de entrada é a que está no commit C8B6F73, né? Que é esse commit aqui, né? Que adiciona essas coisas aqui. Né? Se você perceber, ele está querendo adicionar essas coisas aqui, né? No caso, eu vou aceitar de entrada, né? Olha lá. Eu aceitei só de entrada, eu podia aceitar as duas. Ele ia, tipo assim, meio que dar um... Ele ia concatenar as duas. Daí eu tenho que fazer um commit aqui disso. Eu tenho que salvar o arquivo, né? Não estava salvo. Ó, agora ele me permite adicionar ali. E eu clico em continuar. No caso eu tinha que ter alterado a mensagem ali mesmo também, né? No caso eu não alterei. Agora eu vou dar git log aqui pra vocês verem que alterou. Ó, log patch online. Ó lá, agora já tem menos commit, ó. E olha lá, eu renomeei os commits, ó lá, e agora eles estão renomeados, né? Como eu falei, eu tinha que ter renomeado lá, né? No caso eu não renomeei, ali eu tinha que ter renomeado. Pronto, e agora ele reconstruiu a minha linha aqui, né? No caso, agora ele está querendo de novo fazer 13 pull e 4 push, né? Porque está diferente do que está aqui, né? De como eu quero que sobrescreve esse histórico aqui, eu vou dar git push force. Pronto. E agora eu forcei aqui, daí agora vai estar aqui. Aí, ó. Lá, eu tenho criado o teste lá, ele não foi mudado. Esse criado o teste.html. E nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó, tá vendo que daí agora ele não é o mesmo de antes, né? Porque teve aquele problema de merge ali, né? Que, tipo assim, ele removeu isso aqui e colocou isso aqui mais pra cá, né? Porque lá no primeiro tava indentado essa parte aqui, né? Por isso que ele deu o problema de merge, né? E não só, tipo, adicionou esse conteúdo aqui. Bom, essa aula foi isso. Próxima aula eu vou falar sobre os pull requests com as issues e sobre como resolver os merges usando o VS Code.